sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos tratando sobre a nova lei do superendividamento. Eu estou falando que nós estamos tratando porque nós já fizemos um programa, já foi exibido. Se você está ligando agora e falou, nossa, eu quero saber, vai lá no nosso canal do YouTube, é 20 minutinhos, assiste e depois assiste e continua assistindo o nosso programa, para você entender melhor as questões dessa nova lei do superendividamento. Quem está aqui com a gente vai ficar, já está no programa anterior e já vai ficar com a gente nos próximos programas, é o professor Dr. Anderson Azevedo, é professor do curso de Direito da Unifil, advogado e professor também da nossa pós-graduação, né, que eu esqueci de falar no começo do programa anterior, mas é um professor lá da nossa pós-graduação. E doutor em Direito, né, professor? Doutor em Processo Civil, Direito Processual Civil, é. Professor, no programa anterior, você começou a explicar vários pontos dessa nova lei, que realmente é uma nova lei, né? Sim. Quase nada tinha de regulamentação sobre a questão do superendividamento. Sim. E nós terminamos o programa, para quem não nos assistiu, frisando a responsabilidade de quem está fornecendo crédito em fornecer antecipadamente as informações, né, o contrato, para que o consumidor possa ler com calma, conversar com sua família antes de tomar uma decisão de assinar, seja qual o serviço for. Às vezes numa concessionária para financiar um carro, para financiar uma casa, para financiar um estudo, enfim, ele tem que ter essa consciência e antes de discutir isso, se não souber, tentar alguém que entenda daquilo ali para explicar para ele essas condições. Sim. E a questão é a seguinte, a lei traz alguma proibição, alguma vedação que esses fornecedores, ou seja, eles não poderiam fazer? Alguma prática que seria vedada? A gente está falando dos bancos porque as pessoas vão atrás dos bancos quando querem crédito, ou os bancos oferecem o crédito. Então, acho que é mais fácil de quem está nos assistindo entender. Mas existe alguma proibição que esse fornecedor, então, do crédito não pode fazer? Sim, Danilo. Primeiro, obrigado pelo debate, né, pelo tema, pelo convite para debater esse tema tão importante, principalmente nesse momento, né, de pandemia em que ainda é existente, em que as pessoas acabaram tendo prejudicado a sua condição de pagamento, às vezes perderam um emprego, e acabaram se envolvendo no superendividamento, conforme nós tratamos no programa passado. A resposta é muito objetiva, sim. A lei ela se preocupa com isso e principalmente ela dirige essas vedações, professor, para as instituições financeiras e também para aquelas instituições que se utilizam de instituições financeiras, né? Porque hoje a gente olha assim fica falando só de banco, mas não podemos esquecer que no mercado você vai comprar lá um telefone, uma televisão, né, qualquer aparelho eletrodoméstico, você tem a opção de fazer no cartão de crédito do mercado, no cartão de crédito da financeira. Então nós alguns são atraentes, dão pontos nas milhas, vai ser muito pouco. Exatamente. Então, nós percebemos que existe, né, um fornecimento de crédito implícito também relacionado a outras atividades. Né? E aí a lei do superendividamento também se aplica para essas situações, nós vamos tratar disso. Né? Mas foram 4 as principais vedações, né, instituídas pela lei lá no artigo 54. A primeira vedação importante é para que o fornecedor ele não diga para o consumidor que ele não vai consultar a condição financeira, porque isso é um atrativo muitas vezes, né? A dicção, o fornecedor dizendo, olha, pode vir aqui contratar o crédito que aqui eu não vou fazer nenhuma consulta da sua condição financeira. Isso está vedado agora. Por quê? Porque todo mundo que fornece crédito, Danilo, claro que vai analisar diretamente. Claro que vai analisar a condição financeira de quem está pagando. Porque o fornecimento do crédito, estabelecimento do valor dos juros, da prestação, tudo está relacionado à condição de risco, né? Então, isso está vedado. Uma outra vedação importante é para o fornecedor não ocultar nos contratos, nas cláusulas, né, as condições de financiamento, as condições de pagamento. O contrato tem que ser claro. Claro. E não só o contrato, né, as negociações preliminares, a publicidade
Isso é importante porque muitas vezes o consumidor é iludido por uma campanha publicitária, por um achaque de um vendedor de crédito, né? A gente vê muito isso acontecendo, por exemplo, nos calçadões das cidades, as pessoas com ali as suas planilhas, fazem abordagens, ou então, como você mesmo mencionou no programa passado, né, as ligações que são insistentes, principalmente quando a pessoa entra na aposentadoria, que já vai ter aquele pagamento garantido. Então, as abordagens são muito fortes e há uma certa disfarçatez, né? Há uma certa... descarado. Exatamente. Uma terceira vedação, Danilo, é principalmente para impedir esse tipo de abordagem, as chamadas abordagens ostensivas. O fornecedor ele não pode ficar ostensivamente, repetidamente abordando principalmente idosos, pessoas que não possuem alfabetização ou são alfabetizados funcionalmente, essas pessoas que estão com uma capacidade muitas vezes comprometida de entender o problema nos quais eles estão sendo envolvidos. Então, essas vedações, apesar de serem genéricas, elas são muito importantes para impedir que o problema do fenômeno do superendividamento ele se alastre. Né? São essas vedações. Tem mais alguma? Sim, olha, o inciso 5º aqui, ele fala em condicionar o atendimento de pretensões do consumidor ou o início das tratativas à renúncia ou a desistência de ações judiciais promovidas pelo consumidor. Então, olha, você quer ter acesso a esse crédito? Então você vai ter que necessariamente desistir do exercício dos seus direitos, né? São as vai poder processar, vai poder discutir judicialmente essa questão. Renuncia às reclamações que já foram feitas, que dessa forma nós concedemos um crédito facilitado para você. São essas 4 principais vedações que a lei institui. Entendi. Então, realmente a gente tem que ser informado, tem que ficar atento, né? Tem alguma prática nos bancos que é expressamente vedada? Em relação a essa situação, esses tempos eu recebi uma proposta de um cartão de crédito pelo banco. E eu não gosto. Falei, não vou pegar. Não, mas eu falei, eu vou ter que pagar anuidade. Não vai ter que pagar anuidade. E eu sabia que eu não tinha documentação, eu ia ter que dar o aval ali pelo celular, né? Aí eu fiz o gerente, falei assim, me manda uma mensagem pelo aplicativo de que eu nunca vou pagar anuidade para sempre. Aí ele mandou, mas isso vale? Vale. Assim, na verdade, Danilo, assim, a questão é, se a empresa que me forneceu o cartão, porque eu acabei aceitando, chegar e falar, ano que vem, você tem que pagar anuidade. Não, mas o gerente me garantiu que eu não tenho que pagar anuidade. Danilo, enviar produto ou serviço ao consumidor sem que tenha sido requerido já é uma prática abusiva, já era uma prática prevista... A gente recebe cartão, as coisas, eu cancelo. No inciso 3º do artigo 39, inclusive tem uma súmula do STJ, Danilo, que prevê dano moral quando o fornecedor envia produto ou serviço sem que o consumidor tenha requerido. Às vezes o consumidor aceita. Ele tendo aceitado, ali anuído como você, eu não queria o cartão, mas já que veio... Essa condição, esse envio sem requerimento, Danilo, propicia ao consumidor não pagamento, por exemplo, no seu caso da anuidade, ou não pagamento do próprio produto. Se você não requereu, você não tem o dever de pagamento em relação àquele determinado produto. E a lei do superendividamento veio reforçar essa proibição de que o produto seja fornecido, no caso o crédito, seja fornecido ao consumidor, sem que ele tenha solicitado. Então, a iniciativa de aquisição de crédito ou a iniciativa de aquisição de qualquer produto ou serviço tem de partir necessariamente do consumidor. Muito bom. Chegou o nosso intervalo, não sai daí, a gente volta já falando mais sobre essa questão do superendividamento. Eu sei que você está interessado, então não saia daí, continue com a gente volta já. Tem como não amar uma comida tão simples e saborosa? É puro comfort food. É a comida que abraça. Almanac da Cacau. Novos episódios toda quarta, 21 horas. UTV, mais perto de você.
algum dos nossos programas ou quer rever alguma matéria? Acesse o nosso canal no YouTube e veja quando quiser. Siga também as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na UTV. UTV mais perto de você. Nós estamos discutindo a nova lei do superendividamento. Quem está aqui com a gente é o professor Dr. Anderson Azevedo. Professor, no bloco anterior nós falamos das vedações. Você explicou para a gente que tem 4 proibições, né, que os fornecedores de produto e serviço não poderão praticar durante essas relações. E se acontecer deles não cumprirem essas proibições, ou seja, se algum fornecedor de produto ou serviço violar a legislação e descumprir essas práticas proibitivas que a lei traz, o que vai acontecer? Tem um dispositivo, Danilo, que ele é muito importante. Talvez seja o dispositivo mais importante que nós temos em relação a isso. Por quê? Porque ele, de fato, ele cria uma consequência pelo descumprimento dessas 4 vedações. É tão importante que eu vou ler aqui. É o parágrafo único do artigo 54D. Ele diz assim: o descumprimento de quaisquer deveres previstos no caput deste artigo poderá acarretar judicialmente 1. A redução dos juros, 2. Dos encargos, 3. De qualquer acréscimo ao principal e 4. E a dilação do prazo de pagamento previsto no contrato original, conforme a gravidade da conduta do fornecedor e as possibilidades financeiras do consumidor, sem prejuízo de outras sanções e de indenização por perdas e danos patrimoniais e morais ao consumidor. Então, o descumprimento disso pode levar às chamadas ações revisionais. Só que agora, isso era uma iniciativa sempre, né, da doutrina, da jurisprudência. Agora nós temos uma previsão. Esse artigo foi inserido no CDC. Ele foi inserido no artigo, no 54D, parágrafo único do 54D do Código de Defesa do Consumidor. Então, o fornecedor que não cumpre aquelas 4 previsões que nós falamos, que descumpre os seus deveres, que ofende os direitos de informação que nós tratamos no programa anterior, Danilo, ele acaba podendo ter a revisitação do contrato, com a redução dos juros. E veja, ele não estabelece uma limitação, isso vai ficar a cargo do juiz, porque ele fala segundo a gravidade da conduta e a condição financeira do consumidor. Então não vai ter um mínimo, não vai ter um máximo. O juiz que vai analisar ali, ficou meio aberto. É uma cláusula geral. E depois fala-se de arbitrariedade, o juiz está trabalhando de acordo com aquilo que está previsto na lei. Então o descumprimento dessas regras leva à possibilidade de redução de juro, redução de acréscimos, inclusive honorários advocatícios, redução de aumento do número de parcelas, redução do valor das parcelas, para possibilitar o consumidor trabalhar fora a reparação moral e material que pode ocorrer em decorrência disso. Dependendo da situação, por exemplo, nós tratamos no bloco anterior do envio sem solicitação, já é consolidado no Superior Tribunal de Justiça que se o consumidor não solicitou o produto ou serviço, ele pode ser indenizado por danos morais. Então, o pedido que vai alicerçar ali a revisional também às vezes vai estar um pedido de dano moral e de prejuízos que eventualmente no plano material o consumidor teve também. Ou seja, os advogados de quem é fornecedor tem que ficar atento. Uma dúvida essas regras valem imediatamente os contratos que já estavam vigorando? Como é que fica? Pois a gente vai perceber nessa lei, Danilo, tanto deveres que são deveres pré-contratuais, como deveres também contratuais. Então, os contratos vigentes, e há sempre uma discussão se o Código de Defesa do Consumidor, ele tem a irretroatividade ou a retroatividade. Há uma tendência de se preservar os pactos já firmados, contraídos. Então, se eventualmente o fornecedor realizou uma contratação sem observar lá no passado essas regras,
provavelmente não vai haver uma retroação da lei para atingir Vai haver uma essa responsabilização, porque naquela época isso aí não Exatamente. Não existia. Mas o consumidor que agora está diante desse nova situação e ele pretende ter as informações e ele dirige ao fornecedor essas informações, o fornecedor agora deve informar. Então, todo esse esclarecimento sobre o contrato, o acesso ao contrato fisicamente assinado deve ser disponibilizado. Então, existem deveres que podem ser exigidos, né, por parte do consumidor e que devem ser atendidos pelo fornecedor a partir de agora, ainda que a contratação já esteja feita. Tá. E na legislação, no primeiro programa você comentou que existe um dos alicerces ali, ou dos respeitos para ser considerado endividado, a questão do mínimo existencial. Né? O mínimo existencial é um requisito. O mínimo existencial é aquilo que o consumidor tem e que garante a sua sobrevivência, a sua subsistência. O que é o mínimo existencial? Para quem está nos assistindo, o que é esse mínimo Essa expressão, Danilo, ela vem sendo utilizada já há algum tempo, né, principalmente no âmbito do direito administrativo, do direito público, para falar daquela exigência do Estado em realizar políticas públicas para garantir ao cidadão, por exemplo, acesso à educação, acesso à saúde, com o mínimo de dignidade possível. Por isso que se fala de mínimo existencial. O mínimo existencial poderia ser o mínimo de dignidade, né, necessária. E se trouxe essa expressão também agora para o superendividamento. Mas essa expressão na lei do superendividamento, ela sempre está relacionada com uma outra expressão, professor, chamada nos termos da regulamentação. Então, esse mínimo existencial será regulamentado. Esse mínimo existencial ele será regulamentado. O que é o mínimo existencial? O que é o mínimo existencial para o consumidor? Será que o comprometimento de 50% de sua renda, de 40% de sua renda? Então, há ainda uma discussão no plano político, legislativo, né, se deve ou não estabelecer um critério objetivo para se determinar o que é o mínimo existencial. Eu acredito que para maior segurança jurídica deveria se estabelecer uma regulamentação, porque o que a gente tem receio? De cada juiz entender de um jeito e até que o superior, né, o STJ, decida ou entenda uma regra e vai anos. E a gente pode ficar numa discussão, no impasse de que o juiz entendeu que aqui nesse caso não comprometeu o mínimo existencial, o outro entendeu que sim. Não corre esse risco se não tiver uma... Perfeitamente, o raciocínio é esse mesmo. Inclusive, percebe-se que quando fala assim, nos termos da regulamentação, essa regulamentação pode vir por decreto. Então não dependeria do Congresso. Não dependeria do Congresso e nós teríamos a possibilidade, né, de uma modificação de acordo com as circunstâncias. Então é uma saída que os dispositivos, que são vários dispositivos que tratam desse mínimo existencial, encontraram para poder adequar à realidade econômico-financeira que é sempre... mutante, né? A gente que advoga, independente da área, a gente sabe que quando tem algo que não é regulamentado, judicialmente a gente fica muitas vezes, né, vítima de um entendimento de um juiz e até a gente conseguir reformar isso, recorrer ou levar a discussão para uma corte superior, isso vai anos, né? Vai anos, então, e enquanto não vier essa regulamentação, e ela não veio ainda, né, nós temos o problema, porque apesar da lei estar em vigor, nós ainda não temos a regulamentação de um dos requisitos, que é justamente o sem comprometer o mínimo existencial do consumidor. Entendi. Não, ótimo. Então quer dizer que a gente vai precisar ainda tomar esse cuidado, mas quem está atuando aí, né, quem vai advogar, tem que prestar atenção nesse cuidado. Professor Anderson, nosso tempo desse programa já chegou no final. Professor Anderson vai continuar com a gente. Nós vamos fazer mais outros programas sobre superendividamento. Se você não assistiu o anterior, vai lá no nosso canal do YouTube. Nós já fizemos um programa anterior com a introdução às regras básicas da nova lei, tá? E continue na nossa programação e continue nos assistindo, tá? Não se esqueça de um detalhe. Se você conhece alguém ou se você pretende fazer uma pós-graduação em Direito, venha para a Unifil. Nós temos na área civil, na área família, na área de... vamos ter uma área de contrato específico. Nós temos trabalho previdenciário, penal, processo penal, enfim, uma série de opções, perícias judiciais, imobiliário, notarial. Consulte a Unifil, os preços são espetaculares, cabe no seu bolso, a qualidade você já conhece, tá? Então continue na nossa programação, muito obrigado pela sua audiência, até mais, Deus te abençoe.
UTV mais perto de você.